Bom dia, bora para mais uma narrativa. É, a gente sabe que Estados Unidos e o Irã eles assinaram um acordo preliminar e amanhã, na sexta-feira, tudo indica que eles vão assinar o acordo final. Só que a gente sabe que essa relação é uma relação bem frágil, ainda mais se tratando de guerra e interesses. E se ambos não cumprirem com suas partes do acordo, essa disputa de interesses tende a reescalar esse conflito, ainda mais você falando do presidente Trump, e a gente pode ver que ele afirma que ainda pode retomar os ataques mesmo com o cessar-fogo em vigor. Então, é, mas ainda assim o mercado tá digerindo isso de uma forma bem positiva. É, em relação a dados macroeconômicos, a gente sabe que ontem, na quarta-feira, a gente teve decisão da taxa de juros. Outro ponto bem importante também foram as vendas no varejo aqui, que tiveram um aumento bem significativo, tanto no período quanto nos últimos 12 meses. Então, mostra um mercado bem aquecido e a gente sabe que o mercado de trabalho também nos Estados Unidos vem apresentando dados bem fortes, não só um mercado de trabalho resiliente, mas como em expansão. E as vendas no varejo aqui, elas nos mostram um reflexo disso, que o consumo ele tá aumentando. E ontem, como a gente já esperava, a taxa de juros ela se manteve inalterada e justamente devido a isso, aos dados da inflação eles estarem bem estourados, né, e muito por causa do reflexo da guerra, apesar de antes da guerra os Estados Unidos já estarem acima da meta da inflação. é, a guerra acabou impactando ainda mais para essa pressão inflacionária. E a gente pode ver também o impacto que isso tem no mercado. E a gente pode ver a precificação da taxa de juros aqui, que para a próxima reunião, daqui a 41 dias, o mercado ele está com uma expectativa não só de inalteração de juros, mas um aumento dos juros. E é um percentual bem significativo, que antes da decisão de ontem e do following guidance, a gente tinha essa margem bem pequena para essa próxima reunião do 29 de julho, e agora já tem uma margem bem maior, e a gente pode olhar na próxima reunião ainda de 16 de setembro, que a maior probabilidade é de mais um aumento nos juros e mais um aumento para uma margem de 4 a 4,25 points basis. Então, apesar do final da guerra, o mercado ainda tem que digerir esses dados e controlar a inflação novamente não vai ser algo tão simples e que vai acontecer da noite para o dia, ainda mais com o mercado de trabalho em expansão e bem aquecido. É, hoje, na quinta-feira, a gente tem dados dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que vai ser o indicador mais relevante para o dia de hoje. Agora, se a gente for para o gráfico, a gente pode ver os reflexos da decisão de juros ontem, e os reflexos do cessar-fogo. A gente vinha acompanhando o petróleo e ele estava sempre no patamar dos US$ 100 ali. Em poucos dias, o preço do petróleo, isso aqui é o mercado futuro, então o preço do mercado futuro já está muito abaixo
do que ele vinha sendo negociado, e justamente por causa da expectativa de um acordo de paz, a gente pode ver como o mercado ele é mais movido por expectativas do que pela realidade. Mesmo sem ter chegado a um acordo definitivamente, o mercado já está precificando os níveis de preço bem menores. É, o que levou meses para elevar o preço, em poucos dias já está em patamar bem baixo. No início da guerra, o preço do petróleo futuro aqui estava girando em torno de 68, 70 dólares, então já está algo bem próximo do pré-guerra em poucos dias. E apesar dessa queda no petróleo, agora pela manhã no pré-market ele tá numa queda bem fraca. Os metais aqui eles estão caindo também. O ouro no mercado futuro está caindo bem mais do que o spot. E a gente pode ver que o VIX aqui também ele está em um patamar bem relativamente bem baixo. E o mercado de ações na Ásia ele fechou bem positivo. A Europa está bem mista agora no pré-market, já mostrando uma divergência, né, em relação ao mercado de risco. Os títulos também estão em uma divergência. O título de 2 anos aqui ele tá subindo, o dólar subindo também, mas os títulos de médio e longo prazo eles estão em uma queda. Então, isso também é um reflexo da expectativa futura quanto aos juros. Os juros no curto prazo eles foram inalterados e a expectativa para as próximas reuniões é que seja inalterado ou até haja um aumento nos juros. Então, a gente pode ver o reflexo no título de 2 anos aqui, que no curto prazo os títulos tendem a se manter mais altos, mas com o final da guerra a gente pode ver que os títulos de longo prazo eles estão caindo. Então a expectativa quanto ao futuro no longo prazo é que os juros venham a cair, a ter patamares mais baixos. Isso é um dos motivos da divergência entre os títulos de curto, médio e longo prazo. A expectativa para o dia de hoje é que o dólar se mantenha em alta. A gente pode ver que isso aqui, esse movimento de alta foi o reflexo da decisão de juros e do guidance quanto à política monetária, já com o Arch na presidência do Fed. E o dólar vem trabalhando nesse canal de alta, ele já rompeu esse nível de oferta, que era a oferta mais significativa do preço. Então, dá continuidade ao movimento de alta. O mercado ele realinhando o fluxo nessa região de pullback aqui já fica bem interessante, ainda mais se ele não buscar o topo do canal ou se ele corrigir aqui nesses patamares, fica mais interessante ainda para dar continuidade a esse movimento de alta. As emergentes elas já estão em uma queda bem mais expressiva que o dólar, inclusive. O dólar está subindo 0,13, enquanto as emergentes estão caindo quase 1% e algumas chegando a 1%. O euro USD dá continuidade ao movimento de queda também.
apesar dele estar nesse nível de demanda, o preço tende a dar continuidade ao movimento de queda. Se ele rompendo esse nível, fica mais interessante. Se ele voltar desacelerando, buscar pullback nesses fundos que foram rompidos e com realinhamento do fluxo, ou caso ele dê continuidade a esse movimento de correção, buscar por um realinhamento do fluxo para dar continuidade ao movimento de queda. O dólar tende a ganhar mais força no curto, médio prazo, e conforme forem saindo os próximos dados de inflação e do mercado de trabalho, a gente vai ver reações mais significativas no preço do dólar, que vinha sendo muito impactado pela guerra, mas com um acordo de paz em vigor, a gente vai voltar a ver um impacto maior e um direcionamento melhor com base nos dados macroeconômicos. Então a gente tem que aguardar para ver os próximos dados e o reflexo das políticas de estabilização e o impacto que elas vão ter nos dados. Já o mercado de renda variável aqui no pré-market, ele está com um fluxo relativamente bem positivo. Destaque para a SpaceX aqui, que desde o IPO ela vem tendo movimentos de alta de 10, 20% no dia. Agora ela está em uma leve queda, enquanto a maior parte das ações está subindo. O setor de semicondutores e o ETF do Nasdaq estão em alta também agora pela parte da manhã. Mas, como a gente bem sabe, juros mais altos eles tendem a impactar nos múltiplos das ações, e como a expectativa é que venham a ter patamares mais altos de juros ainda no curto, médio prazo, pelo menos até o final do ano ali, a expectativa agora é que haja mais inalteração ou aumento dos juros do que efetivamente cortes. A gente vai ter que esperar para ver o reflexo dos dados, mas enquanto o mercado absorve esses dados, os múltiplos tendem a ser pressionados, e a gente tem que esperar também para ver o próximo resultado das empresas e o following guidance delas, para ver se mesmo com juros mais altos os investidores vão continuar tendo interesse em alavancar posições no mercado de risco. Ontem o preço ele não conseguiu, ontem, anteontem, desde a segunda-feira, ele não conseguiu renovar a máxima, houve uma rejeição da máxima. Então a grande probabilidade para o dia de hoje, apesar do pré-market aqui pela manhã tá subindo, o mercado ele pode sofrer mais liquidações. Ele já pode dar continuidade a esse movimento de queda aqui, rompendo esses níveis e buscando por um realinhamento do fluxo, ou se o preço capturar essa liquidez aqui e buscar uma oferta mais cara, fica mais interessante. Mas caso o fluxo venha se mantendo forte e comece a aumentar o fluxo, o mercado ele pode sofrer, pode realizar correções nesses níveis e ainda assim vir renovar a máxima. Tudo vai depender do sentimento dos investidores, mas a maior probabilidade é que o mercado siga realizando liquidações
ainda mais se não houver a renovação das máximas. O S&P é a mesma coisa. Ele rejeitou a máxima, ele preencheu esse volume imbalance que tinha. E ele está com uma estrutura bem mais interessante que o próprio Nasdaq. Porque ele já preencheu todo esse volume imbalance e já rompeu essa região. Então ele fazendo uma correção até esses níveis aqui já fica bem interessante para dar continuidade ao movimento de queda, pelo menos até essa ineficiência do preço. E essa região pode travar o preço e caso venha a romper, dar continuidade ao movimento de queda a partir do pullback, do rompimento das regiões de oferta de maior interesse. Vamos ver como que o mercado vai reagir no dia de hoje. As expectativas são essas. Tamo junto, boas análises, boas operações.